Lendo aqui a segunda carta de Pedro, estou no capítulo 2, e dei uma travada aqui, meu amado. Eu tive que travar aqui porque o negócio aqui ficou muito sério. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Doutor é a mesma tradução de bispos, viu, meu amado? Não botaram bispos aqui para não sujar para eles. Mas eu vou falar do jeito que é original, que não botaram aqui de maldade e de safadeza. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos bispos, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinzas, e pondo-as para exemplo aos que vivem impiedosamente, e livrou ao justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, os que têm piedade, os que ajudam os próximos, e reservar aos injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Agora, os injustos vão ser castigados? Vão. Olha o 10. Mas principalmente aqueles que, segundo a lei de Moisés, segundo a carne, anda em concupiscência de imundícia, e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Sabe de quem está falando, meu amado? Dos falsos profetas, acorda. Ele está falando dos falsos profetas. Você esqueceu que é dos falsos profetas? Não esquece não, lembra? Está aqui, ó. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores ou bispos. E ele segue, olha lá, ó. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Olha aqui, meu amado, o que é isso? Olha aqui, meu Senhor. Pedro. Rapaz, Pedro está fazendo uma defesa aqui de uma coisa terrível, meu amado. Que coisa é essa? Deixa eu ler de novo. Olha aqui. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. As dominações, sabe quem são, meu amado? Está falando aqui do inimigo, do adversário. Enquanto os anjos, olha aqui, enquanto os anjos, sendo maiores que esses homens que estão aí falando do diabo, em força e poder, não pronunciam contra eles, contra a potestade, contra o diabo, juízo blasfemo diante de Deus. Os anjos não falam mal do capeta, e esses homens falam mal do capeta, e Pedro está repreendendo isso. Por isso tem aquela passagem, então, meu amado, olha aqui. Por isso tem aquela passagem. Porque o anjo, Miguel ou Gabriel, que eu confundo, contendendo com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele palavra nenhuma, apenas disse que Deus o repreenda, porque viu a autoridade do diabo. E esses homens não vê a autoridade do diabo, e o diabo tem autoridade, meu amado, dado por Deus. Vai brigar com Deus por causa disso, mas é isso que Pedro está defendendo aqui. Que esses homens falam também, até eles são piores que o diabo. Eu falava isso há tempo. Eu já falava isso há muito tempo. E agora eu estou vendo que eu sabia que eu não estava errado, mas agora eu tenho certeza, eu tenho confirmação disso. Eu tenho que falar isso para o Dudu. Meu irmão Dudu. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Não entendem que o diabo foi criado por Deus para esse feito que ele faz. Então eles falam mal do diabo
e bota tudo a culpa no diabo. Diz que até o diabo veio matar, roubar, destruir. Jesus nunca disse isso, cara. Eles dizem o que Jesus nunca disseram. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Olha aqui, o Senhor Jesus, o diabo não é inimigo de Deus não, meu amado. Se fala isso é blasfêmia. O diabo é inimigo das nossas almas, não de Deus. Deus o fez assim e ele é obediente a Deus. Irmão Rubens, você é herege, falou que o diabo é obediente? Então, meu amado, me mostra aqui na palavra. Me mostra uma vez que o diabo desobedeceu a Deus aqui. Ou desobedeceu a Deus, me mostra. Me mostra aqui o diabo desobedecendo a Deus e eu me retrato. Me mostra na palavra. Então, se ele desobedeceu, porque ele é obediente. O Senhor fala, e agora? Quem irá ser língua mentirosa na boca dos profetas de Acabe? E o anjo mau se apresenta perante o Senhor e diz, eu serei, vai, faze-o. E o Senhor manda da parte dele um demônio para atormentar Saul. E o Senhor endurece o coração de Faraó para não deixar o povo sair do Egito. E o irmão Rubens é que é o herege. E aí, ainda diz Isaías, eis que eu ponho o mal e o bem diante de ti. Eu ponho o mal e o bem diante de ti. Eis que eu ponho o bem e o mal diante de ti. Ainda Isaías falando, Deus pela boca do profeta, eu fiz o ferreiro que sopra o ferro no fogo para fazer a sua ferramenta de destruição. Eu fiz o assolador para destruir. Ainda Isaías falando, profeta de Deus que anunciou Jesus, eu faço bem, eu crio mal, eu sou Deus, eu faço todas as coisas. Vai questionar ele, meu amado, não questiona a mim não. Não tenha dúvida que Deus fez o diabo e fez para isso. Jesus disse assim, ele foi homicida desde o princípio. O Senhor já o fez homicida. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder do que esses homens que estão aí, não pronunciam contra eles juízo, blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Carro de ouro, avião de ouro, como eu já vi, não o avião todo, mas a pia do avião com a torneira é de ouro. E cada um compra um avião mais novo que o outro, eles ficam disputando para ver quem compra um avião mais novo. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas, manchas, são eles, e mácula, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, adultério da palavra de Deus, meu amado, e não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, ganhar dinheiro cada vez mais dinheiro, juntar tesouro onde a traça rói, desobedecer a Deus, filhos da maldição da lei de Moisés, porque eles só pregam a lei de Moisés. Se for pregar a graça de Cristo, vai ter que pregar o que eu estou falando aqui, é contra eles não pregam. Eles não são doidos. Os quais, deixando o caminho direito, eles eram do caminho direito, viu, meu amado? Esses que estão aí, eles começaram bem. Depois é que eles se entortaram em favor do dinheiro, olha aqui, ó. Os quais, deixando o caminho direito, entraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Bozor, que amou o prêmio da injustiça. Balaão foi cooptado para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão não ia, mas acabou fundo. É assim? Não ia, mas acabou fundo. O Senhor colocou entre ele e a jumentinha dele um anjo. Ele não ia, mas acabou indo. E ensinou como aquele rei daquele local, que acho que é Baraque, se eu não me engano, Balaque, colocar pedra de tropeço em Israel, para Israel pecar, porque ganhou dinheiro para isso. Balaão era bom, mas ficou ruim. Balaão não amaldiçoaria o povo de Deus, mas foi. E ensinou o povo a pecar. Está vendo aqui? Recebendo o galardão da injustiça, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bozor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta.
Estes são fontes sem água, são nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. E eu vou continuar.